Boa noite, galera. Prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Leonardo Dias, tenho 34 anos. Trabalho como jornalista desde 2009. Tive passagem por veículos como o Jornal Aqui, Estado de Minas, Portal R7, entre outros. Desde 2017 estou vivendo aqui em Lisboa e hoje eu atuo na área de marketing digital como consultor, gestor de páginas, enfim. Estou voltado mais para essa área do marketing, mas sem perder a essência no jornalismo, é claro. Como eu vejo que as novas tecnologias influenciam no atual mercado do jornalismo, sem que se perca a essência do jornalismo tradicional, né? Eu sou de uma época em que estávamos vivendo uma transição entre o analógico e as novas tecnologias. E muita coisa mudou nesse período. Eu posso falar que nesses últimos 2 anos em que eu estou aqui, as coisas mudaram ainda mais. Bom, aqui em Portugal, o que eu posso dizer é que essa questão do uso das novas tecnologias agregadas ao jornalismo não é tão intensa como é no Brasil hoje. Aqui ainda a gente vê o uso de meios de comunicação tradicionais como jornal impresso, programas de rádio e jornais televisionados. Eles ainda têm um apelo muito grande e uma influência muito grande sobre o público. Não é estranho também que você veja grandes programas, grandes veículos que sequer têm interação com seu público via redes sociais. É muito comum também você estar pelas ruas e ver as pessoas com jornais debaixo do braço, né? Que é uma coisa que a gente não vê hoje comumente no Brasil. Então aqui a relação do jornalismo tradicional com as novas tecnologias não é tão influenciável quanto é no Brasil hoje. Apesar de, estatisticamente, Portugal ser o país da União Europeia com maior número de acessos, maior hora de uso de Facebook, Instagram, etc. Bom, no meu ponto de vista, eu acredito que as novas tecnologias elas têm um papel muito importante no jornalismo atual. Se elas forem usadas com sabedoria, são uma ferramenta extremamente importante porque levam a informação de forma mais rápida a quem precisa delas. Hoje a gente tem uma facilidade de acompanhar as notícias em tempo real muito maior do que nós tínhamos 10, 15, 20 anos atrás. E sendo eu uma pessoa que começou a sua carreira, começou a trabalhar já num momento de transição entre a união do tradicional, o digital, essa coisa nova que a gente está vivendo, eu vejo que as mídias sociais, as grandes redes, elas têm uma influência muito grande no público hoje, o que de certa forma é bom por você aumentar o leque de informações que podem chegar às pessoas, mas que também é muito ruim porque nós ficamos sujeitos a esse tipo de informações falsas. Então eu acho que a gente vive numa corda bamba, a gente vive um limbo entre as novas tecnologias e o jornalismo tradicional. Como equilibrar isso de forma a usar essas redes a nosso favor, enquanto jornalistas, enquanto comunicadores, transmissores de conhecimento, é uma coisa muito subjetiva. E no meu ponto de vista, isso vai de cada profissional. Eu acho que, como comunicadores, nós temos de ter a responsabilidade com a verdade, nós temos de ter responsabilidade com as notícias que a gente dá, com as fontes que a gente usa, né? E que é uma coisa que está se perdendo. Então, é uma faca de dois gumes. Você tem um leque de possibilidades enorme para você trabalhar, para você ter acesso à informação, para você conseguir fazer um conteúdo mais equilibrado, um conteúdo mais completo para entregar para sua audiência. Isso é ótimo, isso é fantástico, é um poder que as redes deixam nas nossas mãos, não só como comunicadores, mas como consumidores de conteúdo em geral. Por outro lado, a gente sabe também, a gente viu e vai continuar a ver casos em que as pessoas usam de forma totalmente errada, de forma totalmente contraditória, aproveitadora, oportunista, para poder fazer uso disso como uma forma de enganar o povo, de transmitir notícias que não são corretas, de agir de acordo com os próprios interesses.
Então, eu acho que o ponto principal, quando a gente fala do uso das novas tecnologias no jornalismo atual sem perder a sua essência, eu acho que a palavra essência, ela já resume isso. A essência do jornalismo é o comprometimento com a verdade, o comprometimento com o bem público, né? Então eu acho que quando a gente começa a desvirtuar isso de forma a criar uma polêmica ou defender um interesse que não é o interesse comum, as coisas começam a desandar. Porque hoje em dia o que nós vemos é uma caça aos cliques muito maior do que uma caça à verdade. Eu acredito que, resumidamente, este é um assunto muito vasto, muito polêmico, que nós poderíamos ficar horas falando sobre ele. Obrigado pela oportunidade, um abraço.